Então, galera, ó, essa aula é focada especificamente em como estudar desenho. E aí eu vou passar algumas dicas, uma visão que eu tenho. E aí é uma maneira de te ajudar a estudar de forma mais eficaz, pelo menos no que eu considero mais eficaz e que vai te ajudar a evoluir mais rápido, beleza? E aí, para quem tá chegando agora, né, que tá entrando, viu minha live aí na home do feed aí do YouTube, eu sou o Ricardo. E nessa aula vocês vão aprender agora um pouco mais como aprender a aprender. Basicamente seria isso, beleza? Seguinte, na minha visão, tem sim um padrão, tem sim algo a mais aí que faz a gente aprender mais rápido, melhor e que faz você se, né, destacar e falar assim, nossa, você aprende muito rápido, você, enfim, tem o tal do dom, que parece um dom, né? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essas ideias externas, né? Ou algo milagroso, mágico que a gente tem. Não, não é sobre isso. Eu vejo, assim, que existe um certo padrão, existe certa recorrências aí de comportamentos e tudo mais que definem, né, se você vai aprender mais rápido ou menos rápido. E aí eu vejo o seguinte, tem dois padrões que eu identifico mais claramente. O primeiro padrão que é o seguinte, o aluno ou a pessoa, ela cresce muito rápido, mas em algum momento ela estagna. Ela começa a desacelerar ou realmente ela para totalmente de evoluir. Acontece alguma coisa no meio do processo que impede esse crescimento. Então é como se fosse aquele estirão, né? Que nem quando a gente vai crescer, dá uma estirada do nada, assim, mas depois estagna. E aí tem um segundo tipo, a pessoa que cresce de forma lenta, ou pelo menos normal, digamos assim, mas ela não para, ela se mantém consistentemente evoluindo sem parar, né? E isso até mesmo praticando sem parar também. Então eu vejo que tem esses dois padrões, tem essas duas maneiras de aprender e que eu vejo que tem mais recorrência, pelo menos dos meus alunos. O que acontece, né? Obviamente, pelo menos na minha visão, eu acho que o 2 é mais interessante que o 1, né? Porque você cresce lento, ou pelo menos normal, né? Não é lento, é normal, mas você cresce consistentemente, você não para, você está sempre incrementando ali um pouco mais a sua qualidade, sua técnica. E aí, o que é o limitador e o potencializador? Tanto do limitador do 1 quanto o potencializador do padrão 2. É isso aqui, ó, mentalidade. Vocês já ouviram falar isso algumas vezes, né? Nas lives lá de trabalhar com desenho e tal, profissão. Eu falei muito sobre isso. E é basicamente isso mesmo, assim, né? Não tem como fugir disso. Porque não é dom, não é inteligência, não é, enfim, qualquer coisa que você possa dizer que é, né? Tipo, mágica, técnica, não é necessariamente isso. E outra, assim, mentalidade não tem nada a ver com inteligência. É totalmente diferente. Vamos lá, inteligência, é mais fácil falar inteligência primeiro, né? Que é tipo aquilo que a gente vê na escola, que é basicamente reter informação. E mentalidade, na minha visão, é um conjunto de habilidades, e são habilidades que você desenvolve, né? Que você nasce com, mas você desenvolve, que te permitem ver o mundo diferente, identificar padrões, de você saber como se adaptar às situações, enfim, é um conjunto de habilidades que te ajudam a caminhar no mundo ou, enfim, aproveitar melhores experiências ou ter uma melhor perspectiva sobre você mesmo, você mesma. Então é totalmente diferente, é mais emocional até do que puramente intelectual. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que eu entendo dessa frase? É que não basta você, né, vai surgir algo milagroso ali, um curso, um mestre, uma pessoa que vai te ajudar. Você tem que estar preparado para receber aquele conhecimento. O mestre, na verdade, ele já está ao seu redor, tem vários mestres ao seu redor. Só que se você não está preparado, se você não tem uma boa mentalidade, se você não consegue perceber isso e valorizar, você não consegue ver esses mestres. Você não consegue absorver esse conhecimento. Então, ou seja, parte do discípulo, entre aspas, aí, né, pegando essa frase, e não necessariamente do conhecimento, ou da técnica, ou do método. Parte muito também, eu diria que mais de 50% do próprio aluno, da própria pessoa. Que é o seguinte, a mentalidade ela é super importante, por quê? Porque a maneira como você pensa é como você executa. É tipo um computador. Se tem um código ali com X código, ele vai executar aquele código. Ele não pode executar outro, porque só tem aquele, entendeu? Então, na mente é a mesma coisa. Se você pensa de uma determinada maneira, você vai executar daquela maneira, sempre. E vai ser uma repetição, um looping. Então, isso em qualquer área da vida, no aprendizado, ou na maneira como você lida com as pessoas, ou como você recebe uma crítica, por exemplo, você sempre vai responder da mesma maneira se você não pensar diferente, se você não mudar
sua mentalidade, sua perspectiva. Eu considero, né, pegando aí, mantendo o mesmo 7 fundamentos, eu acho que também tem 7 fundamentos do aprendizado. E aí, isso é na minha visão, tá? Não é que eu li em algum lugar ou que eu, enfim, que eu, né, é um livro, alguma coisa do tipo. Não, é meu. Eu, pela minha observação, minha, dos meus alunos, do que eu conheço de outros artistas, das pessoas que eu admiro e sigo, não só do desenho, mas de qualquer área de conhecimento, pela minha observação, beleza? E, cara, aprendi praticamente tudo que eu sei, assim, grande maioria, sei lá, uns 80% como autodidata. Então, inglês, né? Inglês, espanhol, desenho, enfim, tudo isso eu aprendi por conta própria e eu acho que é muito por causa desses 7 fundamentos do aprendizado. Que são esses aqui, ó. Eu vou listar eles, que é ritmo, inexorabilidade, autoconsciência, humildade, contemplação, coletividade e acolhimento. E com esses fundamentos do aprendizado, eu afirmo que sim, dá para você aprender mais desenho, desenhando menos. Tipo, é real, assim, o bagulho não é caô. Ó, eu sou um exemplo disso. Eu me considero um exemplo muito evidente disso. Por exemplo, ó, tem esses dois desenhos de 1 ano de diferença, mais ou menos. Eu considero uma evolução. E talvez para muitos não, mas assim, eu vejo evolução. Principalmente porque eu não conseguia desenhar corpo inteiro. Até 1 ano atrás eu me detinha somente da cintura para cima. Eu só desenhava da cintura para cima. Eu tinha medo, eu não conseguia, enfim, não conseguia, não desenhava. E agora eu desenho. E outra, meu traço melhorou, a definição das minhas linhas, enfim, eu considero que teve uma melhora sim. Talvez para outras pessoas não, mas eu vejo. Então, e olha só, eu não desenho tanto quanto eu gostaria e quanto eu deveria. Por causa de trabalho, enfim, por várias questões aí, eu desenho bem menos, assim, do que o adequado. Então, eu considero que eu tive uma boa evolução com poucas horas por dia de desenho. Então, e é isso, assim, é isso que eu quero falar para vocês, assim, que dá para evoluir com pouco. Desenhando pouco por dia, se você manter uma constância, com essa mentalidade você consegue ter evolução, beleza? No caminho dessa maestria, de você dominar uma habilidade como desenho, eu acho que não tem atalhos, não tem hackzinho. Então, eu vou falar de assuntos aqui que, meu, talvez incomode as pessoas, talvez você fale assim, nossa, dá maior trabalho isso aí, mano, quero só desenhar, me fala de desenho, me dá técnica. Cara, desculpa, mas isso aí, só a técnica não vai te levar adiante. Porque a técnica tá de graça aí na internet. E muita gente não aprende. Por quê? Porque não tem isso aqui que eu vou falar, ou pelo menos, não que não tem, mas ainda não desenvolveu tanto quanto poderia, tá? Então eu acho que é isso que impede muita gente de avançar, e não falta de técnica. Mentalidade 1, ritmo. Primeira coisa, galera, quando a gente vai aprender alguma habilidade, algum conhecimento, você precisa ter um ritmo de aprendizado. E a primeira paradinha que você precisa saber é respeitar as pausas. E o que eu quero dizer com isso? A gente só consegue ouvir a música porque tem pausas. Se a música fosse só barulho, só tipo várias notas, simplesmente um bloco de notas, sem pausa, sem momento intermediário, você não ia entender nada, porque é tipo só um bloco de barulho. A mesma coisa, tipo a fala. Se eu falar tudo colado, falando tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, seu entendimento fica muito deficiente, né? Porque você não consegue ter respiro, você não consegue ter pausa para ouvir o que eu tô falando, assim. Então, é tipo quando você tá numa sala com ar-condicionado, que, tipo, só tá o som do ar-condicionado, aí quando desliga você fala, nossa, que silêncio. Então, a pausa te permite perceber o som. O ritmo tá em tudo na natureza. Se você parar pra ver, as plantas, por exemplo, elas têm um ritmo, né? Elas crescem de uma determinada maneira. Elas têm ali o momento da semente, vai virando brotinho, até virar uma grande planta, uma árvore, se for o caso. Então é 1 milímetro por vez. Ela tem um ritmo, ela não acelera, ela também não congela um tempo e depois cresce rapidamente do nada, assim, né? Tipo, que eu falei lá do padrão 1, que você cresce rapidamente e depois estagna. Não, cara, a planta ela vai ali na moralzinha, lentamente, até chegar ali a 100 metros de altura, se for uma árvore do tipo, né? Então, devagar e sempre, aquela famosa frase. Então, existe um ritmo na natureza para você crescer. E eu imagino que nós, como
parte desse mundo, dessa natureza, a gente também tem um ritmo, só que a gente não percebe. Não atropele só as fases, né, que você tem. E da mesma maneira, você precisa também entender quando você deve avançar, quando você deve se mover. Por exemplo, uma outra dica que eu deixo aqui, ó, aprenda a avançar além do refrão. Por que acontece? Muita gente fica na zona de conforto, né? Fica ali sempre fazendo o mesmo desenho, fica ali no quadradinho dela, e aquilo, né? Fica só... É legal, é divertido, né? Fica ali, por exemplo, desenhando Narutinho, animalzinho fofinho, bonitinho, mas esse tipo de desenho, por mais que seja divertido, é legal, ele não te ajuda a evoluir tanto, porque ele é limitado, ele é só aquilo, né? Ele não está te mostrando outras possibilidades. Então, se você quer crescer, você precisa expandir, você precisa sair desse padrão de desenho. Então, assim como na música tem o refrão, mas assim, a música não tem só o refrão, né? É uma parte da música, mas tem outros elementos. Então, por exemplo, ó, tem a introdução, tem o verso, tem o pré-refrão, tem a ponte. Então, a música é um todo, ela tem uma sequência, ela tem uma estrutura. E aí, a gente não para só no refrão, a gente não fica só no refrão. Da mesma maneira, em qualquer aprendizado, não só no desenho, mas a gente não fica só em um refrão, só em um bloco, só em uma área, só numa zona de conforto. Se você fica só naquele quadradinho, naquela zona de conforto, você não cresce, como eu falei, você fica limitado àquele conhecimento que você já viu infinitas vezes. Mas para crescer, para você aprender, você precisa entender que é preciso dar um passo de cada vez para fora da sua zona de conforto. Tem até essa frase aqui, ó, que fala muito sobre isso, né? Que é: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o ser humano aperfeiçoado sem provações. Ou seja, se você não se move além da zona de conforto, se você não tem um certo incômodo, você não está crescendo. Se você ficar ali só no confortável, você não está aprendendo muito. Você está rodando em círculos, certo? Então você precisa sim ter incômodo. O incômodo é extremamente importante. Quando você está incomodado, quando está difícil, é porque você está aprendendo. Você criar um pouco de estresse, de incômodo, ou seja, sair da zona de conforto, é importante, mas não muito. Então você precisa voltar e ir, voltar e ir, para você ir expandindo aos poucos e ampliando essa zona de conforto. Falo isso várias vezes, repito em vários momentos, que tem ordem nos fundamentos de aprendizado, né? Uma certa ordem. E que eu considero dessa maneira aqui, né? Começa na linha e termina na cor. E aí tem gente que tenta pular, né? Tenta avançar e começar do meio. Tipo, por exemplo, ali em anatomia, que tá lá no quinto, né? Então, e o que acontece? Você tá pulando a música, você tá avançando demais. Você tá aí, avançando a música quando deveria estar vendo o começo, a introdução. Porque, e é isso, né? É que nem uma frase. Se você fala frase só pela metade, pô, é difícil de entender, né? A pessoa não vai conseguir te entender porque você tá falando incompleto. É a mesma coisa no desenho. Se você avança e quer acelerar o seu processo, você sai do seu ritmo e pula a música, você não vai entender o que você está fazendo, porque você não passou pelo começo. É importante você seguir uma só canção por vez, porque se você bota, sei lá, uma música no seu computador e uma música no seu celular, você não vai entender nada, vai virar uma grande confusão e você não presta atenção nenhuma nem outra e vira um barulho, certo? No aprendizado também, olha só que louco, né? Que ironia. Então, o que eu quero dizer com isso é: seja bom em só uma habilidade. Eu sei que é tentador, né? A gente querer aprender um monte de coisa, tem um monte de informação aí. Só que, cara, só uma habilidade já é trabalho pra caramba, mano. Mano, é impossível você ler todos os livros do mundo. Porque são muitos, né? São mais de 130 milhões de livros, de acordo com o Google. E aí, ó, se você ler um livro por semana e você tiver aí, sei lá, 70 anos de leitura, você viver e ler, conseguir ler 70 anos da sua vida, você vai ler só 3.500 livros, lendo um livro por semana. Ou seja, é nada em comparação à quantidade de livros que existem no mundo. A mesma coisa no desenho, cara. Uma só habilidade, uma só área do desenho já demanda uma vida inteira e você não vai dominar ela. É o que eu digo, né? Tem até uma frase do marketing, né? Que diz o seguinte: que é melhor você ser rei numa lagoa do que um Zé Ninguém no meio do oceano. Ou seja, é melhor ser específico, é melhor ser conhecido ali naquela área de conhecimento que é um pouco mais limitada, mas que você é bom, de verdade bom, assim, que você é reconhecido como uma autoridade naquela área de conhecimento. Por exemplo, o desenho.
Segundo ponto, segunda mentalidade que eu considero importante para você aprender a aprender, de como você pode aprender a desenhar melhor, que é inexorabilidade. O que é isso para quem não sabe o que é essa palavra? No dicionário, né? O que é? É você não ceder e não se abalar por nada, basicamente, né? De você não se manter firme ali, né? Impassível, tá bom? E é o seguinte, ó. O que eu digo, e eu repito isso muito para os meus alunos, na verdade, quando eles entram, assim, nas boas-vindas, eu sempre falo isso aqui. Cara, fique confortável no meio do caos. E o que eu quero dizer com isso? Cara, não sei se vocês sabem, se vocês já pensaram nisso, mas a incerteza é a única certeza que a gente tem na vida. Porque a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. A gente nem sabe o que vai fazer daqui 1 hora. A gente não sabe se vai viver 1 ano, 10 anos, 20 anos. E é uma loucura, porque a gente vive achando que sabe. Eu queria trazer uma visão diferente sobre esse medo da incerteza. Eu aprendi a confiar na incerteza, a valorizar a incerteza. Ela é super importante e ela é mais confiável do que qualquer outra coisa. Olha que louco, que paradoxal isso. Então, tem até esse conceito, né, japonês, né, filosofia oriental, chama Yugen. Eu não sei a pronúncia correta, mas eu falo Yugen. E basicamente é você apreciar o mistério da vida. O que aconteceria se eu escolhesse opção B em vez da opção A? Então, sempre vai ter um mistério, sempre vai ter uma incerteza no ar. E essa é a grande beleza da vida, né? De você apreciar o vazio do não saber, porque é impossível você saber tudo. É impossível você conseguir tirar todo o mistério, por exemplo, de uma área de conhecimento. Sempre vai ter mistério. E isso é a grande beleza da parada. Por exemplo, o desenho, mano. A galera chega aos 80, 90 anos e fala assim, mano, eu sou um bebê, eu tenho muita coisa a aprender ainda em desenho. E essa, pra mim, é a grande sacada, assim, que tipo, caramba, olha que da hora, velho. Desenho é infinito, infinitas possibilidades de você aprender, de você crescer, de você conhecer novas áreas. Então, em vez de ser algo ruim, essa incerteza, esse vazio, é maravilhoso, mano. É possibilidade, é abertura, é crescimento. Então, veja dessa maneira e não como perda. Então, é difícil, eu sei que é difícil, porque a gente realmente é programado para buscar certeza e segurança. Tudo bem se você avançar ali e você só sabe 70% do que você aprendeu, né? Daquilo que você viu, você só aprendeu 70%. É normal, mano. E talvez você nunca vá saber 100%. Talvez não, você nunca vai saber 100%. É uma dura realidade, mas é importante entender isso. Não estagnem, galera. Não vira uma poça. Seja um rio. Vamos lá. Seguindo, terceira mentalidade. Autoconsciência. O que é isso aí? Alinhe as suas expectativas. Você precisa se conhecer para você alinhar suas expectativas. Primeiro ponto é você respeitar o seu estágio atual de vida e de aprendizado. Né? De você entender que tem variações, né? Cada um de nós tem um contexto, cada um de nós tem uma experiência, uma oportunidade diferente. Então, por exemplo, alguém da Europa lá que, meu, cresceu numa classe média, tem a oportunidade de ter um ateliê de arte ali na esquina da casa dela, e aí fez faculdade de arte e tal, com pais que estimularam a fazer arte. É totalmente de uma pessoa aqui do Brasil que tem 30 anos, tipo, tem que trabalhar, fazer ali, né, pagar os boletos e tal, e nunca teve estímulo de desenho, e não tem muitas faculdades de arte aqui no Brasil. Cara, não tem como você comparar. Então é injusto você achar que você vai ter o mesmo resultado que essa pessoa da Europa que eu comentei. E também, né, uma frase aqui que o Ian fala pra mim, né, o Ian do podcast lá, de lembrar que a gente não é Deus, né, mano? A gente não é um semideus, que a gente precisa baixar nossas expectativas, de que a gente não, né, tem um certo limite ali, né? Tem uma limitação natural, porque a gente é ser humano, e por tudo isso que eu acabei de falar, né, no nosso contexto, na nossa idade, vida e tal. Então, a mesma coisa acontece no desenho. Você pode ter feito muito, aprendido muito, mas você não está valorizando o seu aprendizado, né? Até um aluno meu, né, o Wesley, até falei assim, ô, mano, você tá frustrado aí e tal, mas você acha que você aprendeu pouco ou muito em esse 1 ano e meio que você desenha? Ele falou, muito, 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 bastante. Então, e aí ele tava meio triste, assim, que ele queria aprender mais, né, queria avançar mais, e é compreensível, mas ele não tava valorizando esse avanço que ele teve, né, tipo, foi um salto gigantesco em 1 ano e meio, pra quem não desenhava do zero, assim, né, nunca tinha desenhado na vida. Então, se a gente tem uma expectativa muito alta, a queda é muito mais alta também. Uma outra dica que te ajuda
a manter uma eficácia no seu desenho de crescimento, aprendizado, é de você sempre lembrar do seu porquê. E eu tive essa reflexão essa semana aí, essas 2 semanas, não sei, que foi um papo que a gente teve, né? E eu vi que eu não tinha perdido o meu porquê. Olha que louco isso. Nesse processo todo aí do YouTube e tal, nesses últimos 2 anos, eu me perdi um pouco. E eu percebi que eu não desenhava mais espontaneamente. Eu não desenhava para criar as minhas ideias, para criar desenhos de imaginação meus, assim, tipo, 100% meus no sentido de que eu tive a ideia espontânea por mim mesmo e vou desenhar. Eu tava só desenhando porque tinha um desafio para cumprir, tinha uma obrigação para fazer, uma ilustração do meu curso para realizar. Então era só obrigação e não era espontâneo. Se a gente perde esse porquê, a gente se perde. E quando a gente se perde, a gente desanima, a gente se frustra, a gente não vê sentido, mas assim, quarta mentalidade, humildade, super importante. O que eu quero dizer com humildade? Para aprender, é importante você sempre ter uma mente de principiante. É que nem ali Karate Kid, mano. É uma galera assim, né, tipo, começa a aprender, mas já com uma certa arrogância, assim, tipo, meu, não, só quero aprender técnica, vai, me manda logo aí os bagulho, deixa eu fazer e é isso aí. Muita pressa, muito ego ali atropelando o processo. E isso acaba, obviamente, impedindo de aprender. Então é importante você sempre ter uma mente aberta, uma mente de que, cara, deixa eu me colocar como aprendiz de verdade, assim, de eu entender que eu tenho muito que aprender. E eu ouvi aqui o que os mestres estão falando, sabe? Os mestres Miyagi da vida estão dizendo aí. Pessoas que têm mais conhecimento estão falando. Eu tô vivendo isso claramente, assim, né? Que eu percebo. Eu tô fazendo um curso de figura humana, um curso gringo, e que inicialmente, eu vi assim, falando, mano, eu sou o pior da turma, assim, eu sou o mais novo no desenho, que tô, né, em comparação a outros artistas que são muito mais avançados, que são famosos, inclusive, no meu, na minha turma. Só que é uma ironia, ó, que eu descobri, assim, né, conforme foi passando as semanas, o que acontece? A galera que sabe desenhar mais, assim, que tá, tipo, 10 anos desenhando, que é profissional já, mano, elas têm mais dificuldade de aprender do que eu, que tecnicamente tenho 1/3 do tempo de experiência delas. E elas acabam até entregando uns desenhos que, tipo, totalmente fora do que o professor pede. E o que acontece? É muito sobre isso, né? De não ter essa mente de principiante, né? Porque ela já tem os vícios dela, já tem ali a autoimagem de que ela é profissional, que ela é boa, e aí ela não consegue se abrir para aquele conhecimento novo. Ela simplesmente quer fazer do jeito dela. Quinto ponto, quinta mentalidade, contemplação. O que é contemplação? O que eu quero dizer com isso? Sobre reflexão, né? De você pensar de fato e não simplesmente seguir que nem um trator, atropelando tudo. Num processo ativo de aprendizado, você não vai ver o tutorial. Você vai ver outro tipo de informação. Você até pode ver o tutorial. Mas quando você vê aquilo, você fala assim, mano, por que esse passo 2 eu faço isso? Por que eu ponho essa linha aqui? Por que ele tá fazendo essa aqui, essa esfera no lugar da cabeça? Por que a luz, a sombra vai nesse lugar aqui? Você questiona, você duvida, inclusive, até do que o professor tá falando. Fala assim, por que ele tá dizendo isso? Qual que é a coerência disso? Onde se encaixa isso? Olha quantas perguntas você pode fazer num estudo ativo. Então, você está sempre questionando o porquê das coisas. Por que as coisas são como são e por que aquela pessoa está me falando aquilo da maneira que ela está falando. Ou por que os conhecimentos são daquela maneira. Então, você não está ali só passivamente observando a aula e recebendo informação, automaticamente aquilo você vai e acreditar que aquilo vai fazer você desenhar magicamente. Não, mano, você tem que pensar, você tem que gastar neurônio para aprender. Se você não está gastando neurônio, sofrendo para aprender, você não está aprendendo. Você só está memorizando. E tipo, isso é só uma fração do que é aprender de verdade, na minha visão. Então, como é que você estuda de forma ativa? Fazendo isso aqui, ó. Questionando, duvidando do professor, no sentido assim de, pô, deixa eu entender assim, deixa eu botar na prática aqui, se ele tá falando que é para fazer um cubo dessa maneira, vamos ver. E se eu fizer do outro jeito, será que funciona? Duvide, tente, experimente, compare, reveja, resuma, observe, critique. Tem fundamento para tudo, cara. Tudo que você aprende tem fundamento, tem princípios que regem aquilo que você está aprendendo. E, por exemplo, uma técnica tem princípios.
isoladamente ali, por exemplo, que nem eu falei ali da anatomia, né, da figura humana, tem princípios por trás. Fazendo esse curso que eu falei, né, curso gringo. Cara, eu demorei um tempo para entender que, na verdade, a técnica não é para desenhar músculo, não é para desenhar externo. Eu demorei para entender que, na verdade, a técnica é para desenhar osso, para você entender aonde estão os ossos, porque são os ossos que são tipo o esboço do corpo, entende? Que são a estrutura do corpo e que definem como vão ser os músculos. E eu demorei um pouco para entender isso, porque é muito óbvio. E no começo o professor fala, mano, essa técnica é para desenhar ossos, é para você entender a posição dos ossos, porque os ossos são imutáveis, né? Eles têm um padrão, eles não se deformam tanto quanto músculos. Então, são mais fáceis de você aprender, e consequentemente a anatomia externa fica mais fácil também. Só que era tão óbvio, tão claro assim que eu demorei para sacar isso assim. Mentalidade 6, coletividade. Coletividade o próprio nome diz, mas basicamente, ó, tem alguns pontos que eu quero falar sobre isso, que é a importância de você se inserir numa comunidade artística, num grupo ou um grupinho de amigos ou de pessoas que desenham, porque isso define muito do seu aprendizado, né? Então, por exemplo, quem está num grupo, quem está numa comunidade, você fala a mesma língua, você tem o mesmo objetivo. Então, por exemplo, quem vai fazer intercâmbio, quando você viaja para fora para aprender inglês, você vai conhecer pessoas com a mesma pegada que você. E aí, a tendência é você aprender mais rápido, porque aquelas pessoas vão ter o mesmo objetivo e vão querer te ajudar nesse sentido, e, enfim, né? Vai ser uma ajuda mútua. É super importante você estar inserido em algum lugar que fale essa mesma linguagem que você. E aí você vai se desenvolver muito mais rápido. Então é tipo, mano, 300 de Esparta, assim. Quando você tá num coletivo, quando você tá num grupo, você, até mesmo, né, quando você fraquejar ali, se frustrar, desanimar, a galera te levanta pra cima, mano. Porque ninguém quer ver você caindo, porque se você cai, todo mundo cai. É esse pensamento de coletivo, né, de somos todos um, assim. Então, é super importante isso, porque se você tá sozinho e você cai, você fica sozinho, mano, e ninguém te levanta, né? Porque, obviamente, você tá sozinho. Então é difícil, né? Você aprender como autodidata isolado. Chega um momento que você vai cair, porque infelizmente é assim, né? Que é difícil, mano. É difícil aprender sozinho. E aí, pra finalizar, o último, mas não menos importante, a última mentalidade: acolhimento. O que que é acolhimento, né? Acolher é tipo, né? Você aceitar, perdoar, de vários sentidos aí. E no processo de aprender a desenhar, isso é de extrema importância. Tipo, muito importante mesmo. Acho que é talvez o mais crucial de todos. Por quê? Galera, é importante aprender a se perdoar. E o que eu tô falando com isso, assim? O que acontece? A galera às vezes se massacra, assim, tipo, se, se critica demais e acaba se tornando o pior inimigo de si mesmo. E aprender a desenhar é, em alguns momentos, sofrido, né? Você quer fazer sempre o melhor, fazer o melhor desenho possível. E aí você se criticando a toda hora, não tem como, né? Você não vai se frustrar e vai parar de desenhar. Tanto que tem até essa frase, né? Que eu gosto muito, que é só fracasso que ainda existe, mano. Se você fez um desenho feio, você não fracassou, velho. Você só tá aprendendo. E aí tem um outro ponto sobre acolhimento, que é um pouco mais amplo, né? Que surgiu nos últimos tempos aí, nos últimos meses, principalmente com meus alunos, que eu quis trazer aqui, que é o seguinte, e é importante também, é super importante. Às vezes acontece algumas situações de vida, né? Às vezes acontece alguma coisa externa que atrapalha enfim, a nossa performance na vida como um todo, no trabalho, no desenho. E é normal, né? Às vezes, sei lá, você, enfim, foi demitido ou terminou com um namorado, namorada, ou, sei lá, tá doente, ou aconteceu alguma coisa na sua família, e você fica, obviamente, abalado emocionalmente. E isso te atrapalha em tudo na vida. E aí, o que acontece? Sofrer, cara, sofrer é inevitável. Você vai sofrer, não tem como. A vida, infelizmente, é sofrimento, assim, tem sofrimento a todo instante. Só que tá no seu comando, você não tem como evitar isso, o sofrimento. Mas tá no seu comando se você vai sofrer só aquilo que é necessário, tipo 100%, ou se você vai sofrer 200%, 300%, 1000%, entendeu? Isso tá no seu comando. Cara, se você não tá conseguindo desenhar, tranquilo, não desenhe. Não tente acelerar o processo, não tente atropelar e criar mais uma camada de sofrimento em cima do sofrimento. É que nem o Ian, né,
o psicólogo que faz o podcast com a gente, ele fala, ele falou outro dia, mano, não tem speedrun do sofrimento, ou seja, não tem como acelerar o sofrimento. Sofre o que tem que sofrer, velho. É assim que é a vida. Então, acolha isso para você não tornar o desenho chato, pesado e criar mais um bloqueio que te impede de desenvolver, de crescer, de avançar no seu desenho. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar hoje. Era muito sobre mentalidade, sobre umas questões mais emocionais, psicológicas.